Olá, sou a doutora Janaíssa, sou médica, especialista em acupuntura, medicina chinesa, plantas medicinais. Tenho também especialização para a prescrição de cannabis medicinal, especialização em dor. E eu vim falar para vocês sobre um tema que tem ajudado muito meus pacientes no dia a dia do consultório e, inclusive, ajuda a minha família, que é o uso medicinal da cannabis. Como começou a minha história, né, meu envolvimento com a cannabis. Muitos médicos ainda têm muita resistência para fazer a prescrição dos derivados de cannabis. Só que em 2019 eu estava vivendo uma situação muito complicada na minha família. Essa foto que está aí no slide é minha mãe, meu pai, meus irmãos, no dia da minha formatura. Pouco depois dessa foto, a minha irmã foi diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença neurodegenerativa que gera problemas diversos, né, para a pessoa conseguir se movimentar, gera contrações da musculatura, gera dores crônicas, e ela estava fazendo uso de vários tipos de medicamentos, antidepressivos, medicamentos para ansiedade, medicação extremamente forte para dor, anti-inflamatório. A cabeceira da cama dela era só remédio. E isso me incomodava muito, porque eu estava justamente terminando minha especialização em dor. Eu não conseguia entender como que uma pessoa podia tomar tanto medicamento e ainda assim se sentir doente, querer ficar praticamente deitada na cama, com muita depressão, sem dormir direito, até que o psiquiatra prescreveu para ela Rivotril, né? E quando isso aconteceu, acendeu um alerta na minha mente. Eu falei assim, não, isso não está correto, não pode ficar desse jeito, né? E aí um professor meu falou assim, olha, tem um tratamento aqui com canabidiol, vem dos Estados Unidos e tal. Para minha surpresa, ele também não sabia explicar muito bem como era esse tratamento, né? E o que eu decidi fazer? Falei assim, ok, vou pesquisar um médico para prescrever isso para minha irmã, um neurologista, né? Para minha surpresa, os neurologistas também não sabiam prescrever esse medicamento. E aí eu decidi começar a estudar. Então fui fazer cursos, e mais do que fazer cursos, eu comecei a me envolver realmente com a planta, a cannabis. Que planta é essa? Porque eu já tinha experiência com fitoterápicos e para mim a cannabis é isso, é uma planta que tem muitas propriedades medicinais. O uso, né, que você faz da planta não tem nada a ver com os valores culturais, é proibido, é ruim, é uma coisa que vai viciar. A planta tem propriedades medicinais, então a gente tem que aproveitar isso, tá? Então eu fui numa associação aqui no Brasil que tem autorização judicial para poder cultivar a planta. Essa fotinha aí do meio é o dia que eu fui nessa associação. Então eu fui saber desde como planta a cannabis, como extrai, o que tinha que considerar na hora de prescrever para um paciente. E ao longo dos anos eu fui fazendo cursos, especializações, o trabalho, né, foi crescendo, gostando muito de conversar sobre o assunto, convidada para dar entrevistas em alguns programas de TV, e parece que o pessoal está gostando bastante, né, do que eu tenho falado aí sobre cannabis medicinal. Para mim é sempre um prazer poder divulgar um pouquinho sobre o que essa planta fez para minha família, né, que hoje a minha irmã, a gente desmamou todos os medicamentos que ela estava tomando para dor, anti-inflamatório, medicação antidepressiva. O Rivotril, então, não passa nem perto lá de casa. E a intenção desse vídeo é justamente você que está pensando, né? Será que eu começo ou não o tratamento? O que eu preciso? Eu vou te responder tudo. Falar um pouquinho sobre a história da planta, né? A cannabis, os primeiros registros que a gente tem são de 2.700 anos antes de Cristo lá na China. Para que eles utilizavam a planta? Para tratar malária, dores de reumatismo, crises convulsivas, fadiga, cansaço. Eles faziam uma tintura da planta, né? No Egito, há registros que a cannabis era utilizada como uma planta sagrada, uma planta para conexão com o divino. Na Índia, a gente tem registros desde o século XIX, com um médico irlandês que foi fazer trabalho, né, a convite de uma empresa britânica, que a Índia era colônia da Inglaterra nessa época, e ele ficou impressionado, porque eles já faziam uso da cannabis lá na Índia, né?
E uma criança, um nenenzinho convulsionando, melhorou da crise convulsiva em apenas uma dose de cannabis. E a partir daí ele fez o primeiro registro, um artigo médico, que trouxe essa ideia de utilizar a cannabis no Ocidente. É interessante que quando a gente pega o início do século XIX, ali, 1900, 1910, você conseguia comprar extratos de cannabis na farmácia, né? As pessoas utilizavam para tratar dores, para tratar estresse físico, estresse mental, e tinha até a venda de cigarros de cannabis. Sabe qual que era a indicação? Asma, porque a cannabis é vasodilatadora, broncodilatadora, né? E melhorava os sintomas de asma. O que foi acontecer, né, no início da década de 1930? Os Estados Unidos criou uma lei de proibição às drogas. Nessa proibição às drogas, além de proibir o álcool, o ópio, a maconha, a cannabis também ficou proibida. O que vinha acontecendo também de paralelo, né, nos Estados Unidos nessa época? Você tinha ali a introdução da aspirina, né? Então, o uso das plantas medicinais, se você não tinha ali um controle de dose muito certo, foi perdendo espaço para a indústria farmacêutica. Então, no comprimidinho ali você tinha, né, a maravilha de ter um remédio com uma dose controlada, que servia para tratar dor, servia para tratar tanta coisa, e essa medicina mais tradicional, mais ligada às plantas, foi perdendo essa importância que tinha na sociedade, né? E tem uma outra questão também que a gente tem que falar, que é o preconceito em relação à planta, tá? Quem introduziu a cannabis no Ocidente foram os imigrantes, quem veio da África, quem veio da Ásia, né? Então existia também esse medo relacionado ao estrangeiro, né? Na década de 1950, a gente tem um capítulo muito importante na história do uso da cannabis medicinal, que é o estudo científico, né? Procurar bases científicas. Ok, existe a planta, ela tem propriedades medicinais, mas o que tem nessa planta que funciona no organismo? Então, eles descobriram que a cannabis tem os fitocannabinoides, né? Descobriram que a planta tem canabidiol, THC, uma variedade gigante de componentes, canabigerol, canabinol, e além disso tem terpenos, flavonoides, tem substâncias também que têm atividade no nosso sistema endocannabinoide. O que é isso? A maconha, né, ela tem essa atividade no nosso organismo, não é à toa, porque a gente secreta uma substância semelhante ao que tem a cannabis. Essas substâncias são a anandamida, o 2-acilglicerol, e atuam nesses receptores canabinoides. O sistema endocannabinoide, ela tem receptores em todas as células do nosso organismo, sistema nervoso, músculo, intestino. Então, quando a gente aplica o extrato de cannabis no paciente, a gente está estimulando esse sistema natural, que é o sistema endocannabinoide, e estimula vários tipos de reações no paciente. Então, às vezes a pessoa chega querendo tratar dor, só que ela começa a melhorar o sono, melhorar o apetite, melhorar, né, a clareza de raciocínio, justamente porque para que você tenha essas funções, né, a memória, o humor, adaptação ao estresse, a processos inflamatórios, a imunidade, o raciocínio, o apetite, controle de dor, você precisa ter um sistema endocannabinoide funcionando corretamente. E quais que seriam as indicações para o tratamento? A gente pode tratar dores articulares de um modo geral, tá? Dores relacionadas a reumatismos, igual artrite reumatoide, lúpus, a fibromialgia, né? A fibromialgia tem um componente também do sistema nervoso, né? Uma dor que afeta o funcionamento do sistema nervoso, e os nossos nervos são repletos de receptores canabinoides. Tratamento de doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, a esclerose múltipla, dores relacionadas à enxaqueca, crises de epilepsia. A epilepsia é uma das doenças que a gente mais tem evidências científicas, mais artigos publicados que mostram que a cannabis ajuda a controlar as crises que os medicamentos não deram conta de controlar. Processo de ansiedade, estresse
pós-traumático, depressão, tratamento auxiliar para o transtorno bipolar. E as crianças do espectro autista, né? Muitos têm se beneficiado para irritabilidade, para melhorar o sono, para melhorar a comunicação e para a saúde das mulheres. O que a cannabis pode fazer? Pode ajudar em processos inflamatórios crônicos, como endometriose, dores pélvicas, pode ajudar na irritabilidade da TPM, os sintomas desconfortáveis relacionados à TPM. E para os pacientes com câncer, a gente pode tratar tanto durante a quimioterapia, tem vários estudos mostrando como que a cannabis ajuda muitas das vezes os quimioterápicos a funcionarem melhor. E além disso, melhora a disposição da pessoa, o controle de fadiga, náuseas, perda de apetite, insônia, ansiedade. Afinal de contas, passar por esse diagnóstico, o tratamento de câncer, é uma situação muito complexa, que envolve não só o paciente, mas também a família. Será que é um tratamento seguro, um tratamento eficaz? Eu vou trazer para vocês alguns dados de como tem sido a evolução, né, da procura pelo tratamento, o processo de aquisição dos pacientes ao longo desses anos. A gente tem ali desde 2015, que é quando a cannabis começou a ser permitida, né, para tratamento medicinal aqui no Brasil, a gente vê ali que o número de autorizações da Anvisa para importar era de 481. Em 2023, a gente tem 66.159 autorizações concedidas pela Anvisa. Que medicamento conseguiria atingir esse patamar se não fosse seguro, se não trouxesse resultados e se os médicos não tivessem interessados em estudar? E a gente tem, inclusive, projetos de lei em aprovação, em tramitação, em vários estados do Brasil. Afinal de contas, como que você vai começar seu tratamento? O primeiro passo é a consulta médica, porque como eu conversei com vocês, a cannabis tem mais de 200 substâncias ativas. Eu tenho extratos que tem canabidiol, extratos com canabidiol e THC, canabigerol, outros componentes da cannabis. Cada um deles tem sua indicação, né? Não é uma indicação absoluta, porque a resposta aos componentes da cannabis ela é individual. Eu penso no que o paciente está tendo de sintomas, mas eu também tenho que ver que medicamento que esse paciente está tomando. Ele já tem um apetite elevado ou não? Ele tem insônia ou não? A pessoa ansiosa ou não? Tudo isso faz diferença na hora de eu escolher os componentes. Então, a consulta médica, ela é essencial para que você tenha não só a indicação correta, mas que você também tenha segurança. Por quê? A gente tem que ter o controle das doses, né? Começa com doses baixas e vai subindo semana a semana, fazendo esse monitoramento das respostas positivas, se teve algum efeito colateral ou não. Então, na consulta, você vai sair com uma receita. E a gente tem 3 passos atualmente no Brasil para conseguir comprar o medicamento. Você pode pedir uma autorização para a Anvisa quando o medicamento foi importado, né? Então, é rápido, a Anvisa pede só para você registrar sua receita e você entra em contato com a empresa importadora, o remédio chega na sua casa pelos correios. A gente pode recorrer a uma associação canábica. O que é uma associação canábica? Atualmente no Brasil não é permitido o cultivo de cannabis, mas você pode recorrer a uma autorização judicial, pedir um habeas corpus. Essas associações canábicas têm esse habeas corpus para cultivo, então eles fazem o cultivo da planta no Brasil, extraem um produto, né? E muitas das vezes aquilo vai ficando de forma bem profissionalizada, então a gente tem farmacêuticos responsáveis. Eu, quando trabalho com associações, são associações que têm um controle de qualidade desses produtos. E nesse caso, o que a associação pede? Ela pede uma receita, um relatório explicando por que você quer fazer uso da cannabis, e aí você se torna um associado e tem direito a pegar um frasquinho de remédio todo mês para fazer seu tratamento. Ou então a gente pode utilizar as farmácias, né? Hoje em dia a gente já tem uma variedade de produtos que você compra diretamente no balcão de farmácia com receita azul ou amarela, a depender dos componentes que a gente tem. Cada um dessas 3 formas, né, tem suas vantagens, suas desvantagens, suas indicações, tem diferença, né, entre os produtos que a gente consegue ou importar, ou da associação,
ou diretamente no balcão da farmácia. Tudo isso eu explico para o paciente na hora da consulta e a gente vê, né? Adequar a realidade do paciente, tanto com relação à doença quanto à questão financeira. Existe muita diferença de preço entre essas três formas. Depois que você começar a tomar seu medicamento, você tem que ser acompanhado, né? Afinal de contas, é uma medicação natural, uma medicação que tem muitas vantagens, mas pode ter alguns efeitos colaterais. Pode interagir, por exemplo, com medicamentos para pressão, né? Pacientes idosos, uma pessoa que tem ali Alzheimer, tem Parkinson, a gente tem que monitorar isso direitinho, mexer às vezes em um medicamento que está usando, um antidepressivo, medicação para dormir, né? Então é essencial que você tenha um médico ao seu lado para fazer seu tratamento, para que você se sinta seguro a utilizar essa ferramenta tão importante que é a cannabis medicinal. E caso você tenha interesse em agendar sua consulta ou queira esclarecer mais dúvidas, você pode deixar nos comentários ou pode entrar em contato diretamente com o meu consultório, com a minha secretária. Vai ser um prazer te responder e te auxiliar nesse processo aí da sua cura, do seu tratamento com a cannabis.